esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por um acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Quando os outros 10 ouviram isso e indignaram-se com Tiago e João, Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus ao longo de toda a sua vida lutou contra esta falsa ideia de grandeza das pessoas e do povo da sua época. Jesus mostra que a verdadeira grandeza diante de Deus é fazer-se servo. Ele vai na contramão do pensamento, da mentalidade deste mundo. E é por isso que todas as leituras de hoje vão nos falar de tal maneira a apontar para o Evangelho, que é o ponto mais alto. Isaías, na primeira leitura, mostra o Messias, o próprio Jesus, como servo sofredor. Não é um rei potente aos moldes, melhor dizendo, desta terra, mas é o servo humilde. E o sofrimento é consequência do seu amor. Quem ama também sofre. Não há como retirar o sofrimento nesta terra do amar, porque quem ama quer bem e pode talvez num dado momento sentir a dor de ver a situação do outro. Quem ama sofre quando percebe que pode sim aliviar um pouco a dor do outro, mas talvez não consiga fazer tudo, porque também cabe a ele deixar-se transformar, e nem tudo depende de nós. Nós não somos todo poderosos, né? Mas existe em nós a semente do amor. A saudade de um ente querido é também uma forma de amor. Enfim, o amor dói. Mas nós vemos que o amor, acima de tudo, ele triunfa, ele prevalece, é maior que tudo, e até mesmo que a própria dor. A carta aos Hebreus vai nos mostrar que esse Deus apaixonado por nós, desce até esta terra, assume a nossa condição humana, nos abraça para nos justificar, para nos resgatar por amor. É o próprio Jesus que assume a nossa condição em tudo, tudo, tudo.
só não experimenta o pecado. E até muitas consequências do pecado, como o próprio sofrimento, não é? Porque Deus não criou o sofrimento acaba sendo uma consequência de uma desorganização nesse mundo, com a entrada do pecado. Mas nós vemos que o amor ainda continua, e até mesmo em meio ao sofrimento. Então nós vemos que Deus, no sofrimento, em Jesus Cristo, nos abraça totalmente, porque Ele abraça a natureza humana, tão ferida e limitada, para nos abrir caminho para o ilimitado, para o eterno, de onde Ele veio e para onde Ele também nos convida a ir, para onde nós queremos caminhar. E Jesus, no Evangelho, Ele faz uma caminhada para Jerusalém. É lá que Ele vai entregar-se totalmente, é lá que Ele vai ser morto, mas é lá também que Ele vai ressuscitar. E no meio do caminho, nós vemos que Jesus vai formando os seus apóstolos. 2 deles fazem um pedido um tanto ousado hoje. Eles querem lugares de destaque, um à sua direita e outro à sua esquerda. E é interessante como eles introduzem, não é? Esse pedido. Mestre, queremos que atenda a um pedido que nós vamos fazer. Então olha só, eles já começam, de certa forma, indiretamente pressionando a Jesus. Jesus atentamente escuta: o que vocês querem? E daí vem aquele pedido de estar acima. Os outros 10 apóstolos, quando ouviram isso, ficaram indignados. Sabe por quê? Porque no fundo, os outros 10 pensavam da mesma maneira, só que não tinham coragem de falar. E às vezes pode acontecer isso conosco também. A gente fica indignado com algumas pessoas e com determinadas atitudes que, quem sabe, também estejam dentro de nós, muito ocultas, e a gente vê espelhada no outro, não é? Então todos eles ainda não haviam entendido o sentido da verdadeira grandeza perante Deus, que é justamente o fazer-se servo. E Jesus vai perguntar se eles estão prontos para beber o cálice e receber o batismo que ele vai receber. E eles, no entusiasmo, no oba-oba, diz: não, nós podemos sim, Senhor. O cálice era justamente o sofrimento pelo qual Jesus passaria por amor. O batismo seria o seu batismo de sangue, sua própria morte, sua vida entregue. Mas nós sabemos que Jesus, antes de entregar a vida, Ele faz uma oração ao Pai. Ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sente o que é sofrer, não é? Sente o que é a angústia, o que é a solidão, o que é o abandono. Como ser humano também experimenta isso, porque Ele se fez plenamente humano. Jesus não estava fingindo que era uma pessoa humana. Não, Ele assumiu a nossa humanidade sem deixar a sua divindade. Pai, afasta de mim esse cálice. Depois Ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O amor prevaleceu, o amor triunfou. E Jesus vai dizer então para os seus apóstolos, com o amor de quem orienta, de quem instrui. Fala que nos reinos desse mundo, muitos governantes oprimem as pessoas, e os grandes deste mundo, que também de certa forma têm influência sobre muitos, influência na maneira de pensar, não é? Enfim, nós temos tantas pessoas que muitas das vezes se colocam acima de todos, até no sentido de controle das mentes. Jesus diz: isso acontece nessa terra, mas entre vocês não pode ser assim. Não pode ser assim. Que o maior seja aquele que serve a todos, porque eu não vim a esse mundo para ser servido, mas para servir. Veja como Jesus, ele revoluciona tudo. Quando nós buscamos destaque, elogios, reconhecimento, Jesus busca demonstrar o amor através de uma forma concreta. Gente, e o amor se traduz de uma maneira realmente palpável. As palavras de amor são necessárias, mas só elas não bastam.
elas precisam também de atitudes acompanhadas delas, né? Se traduz palavras de amor também com gestos concretos, e é isso que Jesus fez. E como que é um gesto concreto? É justamente servir o outro. No casamento existem muitas ocasiões para você servir um ao outro, não é? Servir os filhos, e os pais servem os filhos de certa forma, mas os filhos também são chamados a servir aos seus pais, servindo a Deus primeiramente. Então, tudo realmente se mostra num verdadeiro serviço para quem quer demonstrar amor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convoca, Ele nos convida, e Ele também nos impulsiona a anunciá-lo. Nós estamos vivendo uma semana missionária que começa hoje. E a missão não é apenas para poucas pessoas, a missão é para todos. Jesus, ao formar os 12, Ele depois, por meio destes, vai multiplicar os seus seguidores com a sua graça. Nós temos aqui também algumas pessoas que sairão ao longo dessa semana em visitas missionárias para nos lembrar que todos somos missionários nessa igreja. O Papa fala de uma igreja que sai, uma igreja que vai até as pessoas, que leva uma mensagem de uma boa notícia. Nós temos muitas más notícias por aí. Às vezes a gente não só dá ouvidos a algumas más notícias, fofocas, não é? Às vezes a gente fica também girando em torno só de polêmicas que acontecem. E mais do que isso, às vezes a gente até é portador de más notícias. O Senhor nos inspira uma boa notícia. Ele está vivo, Ele está presente, o seu amor é vitorioso. Por isso nós queremos chamar aqui à frente aqueles que estarão como missionários, representando a tantos de nós que também em missão nos colocaremos ao longo dessa semana. Por gentileza, os missionários venham aqui à frente. E nós vamos pedir a bênção sobre a água, com a qual eles aspergirão as casas. E, acima de tudo, a bênção sobre eles.